Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as forças, os tipos de forças que aparecem nas diversas situações da dinâmica e mais especificamente o assunto agora vai ser sobre a força de atrito cinético. No vídeo anterior nós falamos sobre a força de atrito estático. E agora o assunto é a força de atrito cinético. Relembrando, nesse nosso curso nós estudaremos dois tipos de forças de atrito. Existem outros, atrito de rolamento, atrito viscoso, mas no nosso curso no ensino médio nós vamos estudar dois tipos de forças de atrito. A força de atrito estático e a força de atrito cinético, ou também chamada de força de atrito dinâmico, que é o assunto dessa aula. Relembrando, no vídeo passado, nós falamos da força de atrito estático, que é uma força que ocorre entre duas superfícies que estão em contato, se comprimindo, quando uma tende a escorregar em relação à outra, mas não ocorre efetivamente o escorregamento entre essas superfícies. Então, nesse caso, a força de atrito trocada entre as superfícies que estão em contato é a força de atrito estático. Agora, nós vamos estudar a força de atrito cinético, que é a força que ocorre entre duas superfícies que estão em contato, se comprimindo mutuamente, quando de fato agora uma superfície escorrega em relação à outra, ela se move em relação à outra. Então, nesse caso, a força trocada por essas superfícies que estão em contato, uma escorregando em relação à outra, é a força de atrito cinético ou dinâmico. Vejamos como, em detalhes, como é que funciona a força de atrito cinético ou a força de atrito dinâmico, né? Então, imagine que eu tenho lá o meu corpinho que está sobre uma superfície horizontal, nesse caso, sobre o solo, e ele está se movendo agora em relação ao solo. Então, antes a velocidade do corpo, desse corpo, em relação à superfície com a qual ele estava em contato, antes, no caso do atrito estático, essa velocidade relativa dessa superfície, desse corpo, com a superfície com a qual ele está em contato, a velocidade era zero. Agora não é mais, é uma velocidade que é diferente de zero. Então, eles estão escorregando um em relação ao outro. Para eu estudar as forças e o que acontece em cada situação, eu preciso voltar para cada um deles e fazer o bom e velho diagrama de corpo livre. Então, o que eu faço no diagrama de corpo livre? Eu desenho cada corpo separadamente, lembrando que tudo se passa como se eles estivessem ainda em contato, mas eu vou desenhar cada corpo separadamente e vou desenhar as forças em cada um desses corpos separadamente para estudar cada um deles. Então, eu vou desenhar o meu corpo, que está lá se movendo com uma velocidade v, e vou desenhar a superfície com a qual está em contato, que é o solo. Bem, a historinha é aquela que você já tem que aprender a ir contando. Então, o corpo ele vai ser atraído pela Terra com a força gravitacional, que é o peso do corpo. Então, a Terra vai puxar o corpo vai puxar a Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Esse é um par ação e reação, e que eu só vou desenhar a força que atua no corpo porque eu não estou interessado em estudar a Terra. Se eu tivesse interessado, eu teria que desenhar a força P aqui, que a Terra aplicou uma força P no corpo e o corpo respondeu aplicando uma força P na Terra, que tem mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Mas, como não estamos interessados nisso, eu estou interessado basicamente no corpo, eu vou focar a minha atenção aqui no corpo. Então, o corpo foi puxado com uma força P. Se não existisse mais nada, ninguém, o que aconteceria? A tendência dele, uma vez que ele foi puxado agora por essa força, a tendência dele, tendo sido puxado por essa força, é entrar em movimento, é ganhar velocidade, é ter aceleração. Acontece que, como ele está encostado, está em contato com o solo, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar no solo uma força de compressão, que é a força normal de compressão, então ele vai empurrar o solo e o solo vai empurrá-lo de volta com uma força Fn, que tem, né, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários.
Que mais? Uma vez que o corpo vai tender a escorregar, está, na verdade, escorregando, vai raspando o chão quando ele se movimenta, o que ele faz é empurrar o chão no sentido em que o bloco se movimenta. Então, ele vai empurrar o chão, vai se arrastando em relação ao chão, vai raspando nesse chão. Então, ele empurra o chão no sentido do movimento dele. Então, ele aplica nessa situação uma força que é uma força de atrito, porque as superfícies estão em contato, se comprimindo, e de fato agora elas estão escorregando uma em relação à outra. Então o corpo, o bloco verdinho, ele vai raspando no chão, vai arrastando o chão, então ele vai aplicar uma força que é de atrito cinético, porque existe de fato movimento relativo entre as superfícies, e o corpo aplicando uma força no chão, o chão vai responder aplicando uma força no corpo, uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, as forças que eu tenho no corpo são essas. Então, eu tenho a força peso, a força normal que ele recebeu do chão, ele tem a velocidade dele, que obviamente velocidade é uma coisa, força é outra, mas a velocidade indica que ele está se movimentando em relação a essa superfície, e quando ele se movimenta, ele empurra o chão aqui, arrasta o solo, empurra o chão para frente, e o chão responde empurrando ele para trás com uma força que nós chamamos de força de atrito cinético. Como eu calculo a força de atrito cinético? Lembra, no caso da força de atrito estático, não existia uma fórmula para ela. Ela ia crescendo conforme a solicitação, mas existia uma fórmula para a força de atrito estático máxima. Então, a força de atrito estático máxima, essa sim tinha uma fórmula, era μ estático vezes a força normal. No caso da força de atrito, é mais fácil. No caso da força de atrito cinético, é mais fácil do que no caso da força de atrito estático, porque agora, para o caso da força de atrito cinético, existe uma fórmula para ela e ela vale sempre a mesma coisa, que é μ cinético vezes a força normal de compressão trocada entre as superfícies que estão em contato, uma arrastando em relação à outra. Então, a força de atrito estático, nós vimos que era 0 menor ou igual do que a força de atrito estático e que era menor ou igual a μ estático vezes a força normal. Então, lá no caso da força de atrito estático, não havia uma fórmula para a força de atrito estático, mas existia sim uma fórmula para a força de atrito estático máxima. No caso da força de atrito cinético, é bem mais simples. Ela sempre vale o mesmo valor e ela é igual a μ cinético vezes a força normal, onde μ cinético é o coeficiente de atrito cinético. O μ estático era o coeficiente de atrito estático e o μ cinético é o coeficiente de atrito cinético, também chamado de coeficiente de atrito dinâmico. Então, às vezes, aparece a letrinha μd. As duas são iguais. É o coeficiente de atrito cinético ou coeficiente de atrito dinâmico. E da mesma forma que ocorreu antes, o coeficiente de atrito cinético é uma grandeza que depende apenas das superfícies que estão em contato, uma escorregando em relação à outra. É uma grandeza característica apenas dos materiais dessas superfícies e da forma, do estado dessas superfícies. E, além disso, para um mesmo par de superfícies, ou seja, se você pegar duas determinadas superfícies de um mesmo material, então aço contra aço, ou aço contra cobre, aço contra ferro, aço contra borracha, concreto contra borracha, tanto faz. Se você pegar o mesmo par de superfícies, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Isso nós vamos entender com mais profundidade na próxima aula, no próximo vídeo, em que nós vamos falar da
origem da força de atrito estático e da força de atrito cinético. Então lá vai dar para entender melhor o porquê disso. Mas o que você precisa saber nesse momento é que o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético são grandezas que dependem apenas das características das superfícies que estão em contato, ou uma escorregando em relação à outra, no caso do atrito cinético, ou uma tendendo a escorregar em relação à outra, mas sem efetivamente escorregar, no caso do atrito estático. Então, o coeficiente de atrito, tanto o estático como o cinético, eles dependem apenas dessas superfícies, sendo que o coeficiente de atrito estático sempre é maior do que o coeficiente de atrito cinético. E para terminar esse vídeo, vamos, igual nós fizemos no anterior, vamos ver uma tabela. Então, no vídeo anterior, nós já havíamos visto essa parte da tabela. O que eu estou fazendo agora é acrescentar uma nova parte com o coeficiente de atrito cinético entre esses materiais. Então, veja, aço com aço, antes era 0,7, agora é 0,6. Brass, como você já sabe, é latão, e steel é aço, 0,5 e 0,4. Copper, que é cobre, com cast iron, que é ferro fundido, no caso do atrito estático é 1,1, olha, no caso do atrito cinético é bem menor. E aí você olha teflon com teflon, você vai ver 0,04, 0,04. Aí você vai falar, mas você não disse que sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético para um dado par de superfície? Sim, o problema é que aqui nessa tabela isso é uma aproximação. Então, se você fosse colocar todos os números que você obtém dos experimentos, isso aqui é obtido experimentalmente, então se você colocasse nessa tabela todos os números com todos os algarismos significativos que são extraídos dos experimentos, você ia ver que, de fato, o Mi estático ele é maior do que o Mi cinético. Só que aqui, como eu estou aproximando, como ele já é pequeno, acaba sendo igual. Mas se tivesse todas as casas decimais, você ia ver que o coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. E aí tem lá borracha com concreto seco, que no caso o coeficiente de atrito estático é 1, e borracha com concreto seco, o coeficiente de atrito cinético cai para 0,8. E no caso de borracha com concreto molhado, depois que choveu lá, então o coeficiente de atrito estático é 0,3 e o coeficiente de atrito cinético é 0,25. É isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos só fazer uma sintetização de tudo que nós vimos. Então, nós vimos no vídeo anterior o atrito estático, nesse agora o cinético. O próximo vídeo, imediatamente após esse, é uma sintetização de tudo. E aí sim, no outro, nós vamos falar das origens da força de atrito estático e de atrito cinético. Espero que você tenha gostado. Se estiver gostando, não se esqueça de assinar o canal para você sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos. E deixe seu like, por favor. Um abraço e te encontro lá no próximo vídeo. Até mais!